Olá pessoal, no vídeo de hoje nós iremos resolver as atividades do PET volume 2, sexto ano, semana 3, unidade temática, geometria, objeto de conhecimento, polígonos, classificações quanto ao número de vértices, as medidas de lados e ângulos e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados. Habilidades: reconhecer, nomear e comparar polígonos considerando lados, vértices e ângulos e classificá-los em regulares e não regulares, tanto em suas representações no plano como em face de poliedros. Conteúdos relacionados: medida de ângulos, planificação da superfície dos sólidos geométricos. Então vamos para a atividade da semana 3. Atividade 1. Podemos formar ângulos com dois canudinhos. Para isso, fixamos um deles e giramos o outro. Cada canudinho corresponde a um lado do ângulo. Então, vamos experimentar. Peça ajuda a um adulto para não se machucar com tachinha ou alfinete. Pegue dois canudinhos, uma tachinha ou alfinete e um pedaço de papelão de formato circular. Faça um furo em cada canudinho, bem próximo a uma das extremidades, e prenda um ao outro com a tachinha ou alfinete, no centro do círculo de papelão. Fixe um dos canudinhos e gire o outro, formando ângulos de acordo com as orientações dadas a seguir. Faça um desenho que represente cada ângulo formado nos quadros abaixo, de acordo com cada comando. Então, aqui nós temos a imagem, de uma figura, onde nós temos dois canudinhos e uma tachinha. Nós podemos observar que cada canudinho representa um lado. A tachinha representa o vértice e a abertura representa o ângulo. Aprendendo sobre isso, vamos continuar. Atividade A. Gire um dos canudinhos. Então, você vai usar um canudinho ou você pode também usar qualquer objeto. É só seguir as instruções. Olha, uma volta completa. Uma volta completa é um círculo. Quando eu falo uma volta, é a mesma coisa de eu desenhar um círculo. Uma volta completa, ela corresponde a 360 graus. Então, é um formato de um círculo. Então, é só você desenhar um círculo. Você pode usar tanto o canudinho, ou você pode usar qualquer objeto que você tem em casa que tem o formato de um círculo. Continuando, atividade A. Metade de uma volta. Então, se uma volta é um círculo, a metade de uma volta é meio círculo. A metade de um círculo. Aí você vai fazer o desenho da metade de um círculo. Um quarto de uma volta. Um quarto de uma volta é metade da metade de uma volta. Quer dizer, um quarto. Então, você vai fazer o desenho de um quarto de uma volta. Letra B. Agora, gire um dos canudinhos, formando um ângulo menor que um quarto de uma volta. Você pode usar o canudinho, você pode usar um objeto também que você tem em casa. Se um quarto de volta é esse formato aqui, menor de um quarto de volta vai ser um desenho menor do que esse, a abertura menor do que essa. Então, nós encontramos esse. Você pode fazer qualquer figura que tem que ser menor do que 90 graus, porque a figura acima, ó, um quarto de uma volta, é 90 graus que tem essa figura. Então, quando a figura é menor do que um quarto de volta, ela tem que ser menor do que 90, que eu fiz um desenho de 40 graus. Continuando. Maior que um quarto de volta, então tem que ser maior do que 90 graus. Então, tem que ser um pouquinho maior. Então, eu fiz um desenho aqui de uma abertura de 145 graus. Ao girar em torno de um ponto, os objetos determinam uma região. Essa região é chamada de ângulo. Então, toda vez que eu fizer um desenho, o que vai
determinar qual que é a abertura, qual que é o tamanho do ângulo, vai ser essa abertura aqui. Aqui nós observamos que é de 145 graus. Eu posso fazer um de 140, eu posso fazer um de 160, eu posso fazer qualquer desenho que seja maior do que 1/4, seja maior do que 90 graus. Foi o que a atividade pediu. Continuando. Atividade 2. Leia com atenção. Então, vamos ler. Os ângulos são medidos em graus. Ao fazer uma volta completa com um dos canudinhos, formamos um ângulo de 360 graus. Foi o que eu falei. Uma volta completa corresponde a 360 graus. Esse ângulo é chamado de ângulo de volta completa ou ângulo giro. Então, geralmente eu uso muito, é um ângulo que fez a volta completa. Ele representa 360 graus. Continuando. Ao dar meia volta em um dos canudinhos, formamos um ângulo de 180 graus, que é o quê? Meia volta. Então, o que a gente fez, o desenho que a gente fez foi de meia volta, corresponde a 180 graus. Esse ângulo é chamado de ângulo de meia volta ou ângulo raso. Ao dar 1/4 de volta em um dos canudinhos, formamos um ângulo de 90 graus. Esse ângulo é chamado de ângulo reto. Por que ângulo reto? Porque ele representa, olha, ele é reto aqui, então esse é um ângulo de 90 graus, mais conhecido como ângulo reto. Ângulos menores que um ângulo reto são chamados de ângulos agudos. Então, um ângulo agudo é um ângulo menor que um ângulo reto. Então, pode ser qualquer ângulo, só que ele tem que ser menor do que 90 graus. Aí ele é considerado um ângulo agudo. Ângulos maiores que um ângulo reto são chamados de ângulos obtusos. Então, você pode observar que o obtuso ele é maior do que 90 graus, que é o ângulo reto. Na atividade 2 é só para você aprender sobre os ângulos. O que é um ângulo raso, o que é um ângulo reto, o que é um ângulo agudo e um ângulo obtuso. Atividade 3. Vamos experimentar. Faça um círculo numa folha de papel e recorte. Então, para você fazer o círculo, você pode pegar qualquer objeto que você tem na sua casa, que tenha o formato de um círculo. Aí você vai fazer o desenho do círculo e você vai recortar esse desenho. Aí você vai ter uma figura, né? Um círculo. Continuando. Dobre o círculo ao meio. Que ângulo você obteve com essa dobra? Quantos graus mede esse ângulo? Então, você tinha um círculo completo, que tinha 360 graus. Aí, você dobrou o círculo ao meio. Então, qual que é o formato? Vai ser meio círculo, certo? Então, se um círculo é 360 graus, meio círculo vai ser quantos graus? 180 graus. Continuando. Dobre o ângulo obtido ao meio. Então, você já tinha meio círculo. Pediu para você dobrar novamente. Que ângulo você obteve com essa nova dobra? Quantos graus mede esse ângulo? Então, se você tinha um ângulo que era 180 graus, que era meio círculo, agora você vai dobrar de novo, que vai dar 1/4. Então, quantos graus será? É 1/4 do círculo, que vai ser 90 graus. Atividade 4. Classifique os ângulos seguintes em reto, agudo ou obtuso. Então, ângulo reto é um ângulo de 90 graus. O ângulo agudo são ângulos entre 0 e 90 e menor que 90 graus. Obtusos são ângulos maiores que 90 graus e menores que 180 graus. Então, aqui nesse formato aqui da hora, eu tenho um ângulo o quê? Um ângulo reto. Olha essa abertura da segunda figura. Está bem aberto, certo? Então, eu tenho um ângulo obtuso.
E essa próxima figura, que é a terceira figura, o meu ângulo está mais fechado. Então, eu tenho um ângulo agudo. Então, essas foram as atividades da semana 3, sexto ano. Eu espero ter ajudado. Por hoje é só e até a próxima!